Olá, gente linda dessa internet! Voltei! Pra quem não me conhece, meu nome é Alice Marques, sou a blogueira por trás do Até Sem Salto e esse aqui é o nosso canal. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês bem diferente dos últimos vídeos que eu fiz, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como conseguir a minha cidadania portuguesa. Então quem quiser conferir, vem comigo! Então, pessoal, como eu falei, esse vídeo é um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre como foi o processo para tirar minha cidadania portuguesa, tá? Quando eu fui tirar minha cidadania, quando eu comecei, né, a pesquisar sobre a cidadania portuguesa, eu olhei alguns vídeos no YouTube, eu olhei alguns blogs e eu senti muita dificuldade. As informações não estavam muito precisas, era tudo muito aleatório, então eu fiquei um pouco perdida. E eu decidi que assim que minha cidadania saísse, eu ia fazer um vídeo, antes até de ter canal, na verdade, essa ideia, eu ainda não tinha o canal do blog, mas eu já tinha essa ideia de fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que, assim como eu, estão tendo essa dificuldade, querem tirar a cidadania, estão tendo essa dificuldade. Eu vou me adiantar que esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, então vocês me desculpem, mas vai valer a pena, tá? Eu sou neta de português, meu avô materno era português, tá? E eu não tirei diretamente por ele, tá? Existe a possibilidade de você tirar sua cidadania direto pelo seu avô ou avó, tanto materno quanto paterno, não faz diferença. Porém, isso só realmente vale a pena se seus pais já tiverem morrido. Por quê? Existem dois tipos, duas categorias, vamos dizer assim, de cidadania, de como você consegue a cidadania, que é por aquisição, aonde você pega ela não pelo o seu parente de primeiro grau, vamos dizer assim, seu pai ou sua mãe, e sim pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu avô. E esse tipo de cidadania você não pode repassar para os seus descendentes, ou seja, os meus filhos não teriam direito se eu tirasse diretamente pelo meu avô. Então, eu cheguei lá achando que podia fazer, eu juntei toda a documentação para esse tipo de cidadania por aquisição é muito maior e é muito mais exigente e tem chance de você não conseguir, tá? E aí eu cheguei com toda a documentação, agendei e tudo, e quando eu cheguei lá ele falou, mas por que você está tirando pelo seu avô? Aí eu expliquei, e ele falou, pois o seu parente, né, o filho do seu avô, a filha do seu avô ainda é vivo? Eu falei, sim, a minha mãe ela é viva. E aí ele me disse que seria muito mais fácil e muito mais barato até se a minha mãe tirasse para depois eu tirar. Então eu voltei com as mãos abanando para casa e comecei a dar entrada no processo da minha mãe. Como é que minha mãe fez isso? O processo para quem é filho de português é muito mais fácil, porque é um processo de atribuição, ou seja, você já tem o direito à sua cidadania porque o seu pai ou sua mãe eram portugueses. Então você já é seu por direito, não tem como eles dizerem pra você, olha, você não pode ser cidadão português. E aí esse tipo de cidadania, que é por atribuição, pode ser repassada. Então vamos supor, minha mãe tirou, eu tirei, meu filho vai tirar, o filho do meu filho vai tirar, entendeu? Vulgo meu neto. Então é bem mais fácil e é lei, você tem esse direito. E aí foi isso que a gente fez, a gente juntou a documentação da minha mãe, que é bem menor, tá? A gente deu entrada, quando eu fiz da minha mãe também. Você entra no consulado, eu fiz pelo consulado português do Rio de Janeiro, né? A gente entra no site do consulado, tem a listagem de documentação que você precisa, super fácil, tá? E você paga, na minha época você pagava uma taxa de R$80 pra depois poder agendar. Agora eles estão fazendo uma taxa de R$80 mais uma porcentagem do valor da taxa que é pra você conseguir a cidadania. Eu não sei ao certo o valor dessa taxa, vou ver se eu consigo deixar pra vocês o linkzinho aqui no box de informações e lá no meu blog também, tá? Vou tentar deixar tudo bem certinho pra vocês. E a gente faz esse pagamento, a gente preenche uma fichinha dizendo o que a gente quer e tudo, e aí a gente paga a taxa. Depois que pagar a taxa, você tem que agendar uma data para ir no consulado. Dica, agendamento só acontece às segundas-feiras. Não sabemos que horas ele abre, a gente sabe que 4 horas encerra. Então eu já fiquei um dia inteiro para conseguir fazer 2 horas da tarde, porque abriu às 2 e fechou às 4. Então você perde um dia no site do consulado português, pelo menos no do Rio de Janeiro, tentando agendar uma data. E é sempre às segundas-feiras.
tá? E só depois que você pagou o boleto. Então tem que esperar o boleto compensar e eles vão abrir lá na sua caixinha, né, no seu login, a opção de você agendar a data. É super simples, só é um pouquinho chatinho, tá? E aí você dando entrada no do seu responsável, pai ou mãe, quando chegar dele, o prazo máximo são de 6 meses para chegar. Tá? Chega na sua casa. Eles não te avisam quando vai chegar, eles simplesmente chegam lá e te entregam. Então, conta a partir de 6 meses exatos e já começa a esperar. Eu diria até a partir de 5 meses, porque o da minha mãe chegou com 5 meses. 5 meses certinho, cravadinho, chegou dela. O meu chegou um pouquinho mais demorado, passou dos 6 meses até. Eles estavam com problema na emissão de documentos e tudo mais, então chegou demorou um pouquinho mais para chegar. E aí, depois que chegar a documentação, tão esperada a documentação, o responsável tem que averbar o casamento dele. Ou seja, se ele estava casado quando você nasceu, ele tem que ir lá dizer que estava casado, porque o nome de casado é diferente, o nome da certidão de nascimento, na sua certidão de nascimento no Brasil vai estar com o nome dos seus pais, então se foi casado, tem que ter. Principalmente no meu caso, que foi a minha mãe mudou o nome, e aí ela realmente tinha que fazer. Mas você pode averbar o casamento e já dar entrada no seu processo ao mesmo tempo. Tá? No dia que você for lá, sua mãe vai lá, seu pai vai lá, averba o casamento deles, diz que estão casados ou que estavam casados na época, e aí você já pode dar entrada no seu processo. Vai ser com a mesma documentação, você vai precisar da certidão de nascimento da sua mãe ou do seu pai, de Portugal, aquela que eles receberam, e a sua documentação, que é super simplesinha, e tá lá no site do consulado. A listagem é minúscula, gente, é super fácil mesmo de conseguir. É barato? Não. Mas vale a pena. Basicamente, o processo é esse. Para quem é neto de português com pai vivo, pede pro pai ou pra mãe primeiro tirar, demora em torno de 6 meses, averba o casamento e dá entrada no seu processo. O site do consulado, como eu falei, é super claro. O que dá mais trabalho um pouquinho, que foi essa parte também que eu não sabia, é o agendamento. Eles avisam que os agendamentos são só segunda-feira, mas eles não avisam que é só pelo site. O agendamento é só pelo site. Você vai criar o login, tudo bonitinho. Depois que você paga a taxa que eles liberam o agendamento, isso também não é muito claro. E então foi uma das coisas que eu enfrentei um pouquinho de problema. Eu tive que ligar para lá várias vezes e eles são meio ruinzinhos da informação. E acho que basicamente o foco é esse, sempre às segundas-feiras, os pais têm que tirar primeiro, para depois vocês tirarem. Caso seus pais já sejam falecidos, se você vai tirar pelos seus avós, vocês devem ficar ciente que a documentação vai ser maior, a listagem também tá lá. E vocês vão ter que... vai demorar um pouquinho mais, vocês não vão poder passar nem pro seu cônjuge, nem pros seus filhos. Então tem esse pequeno probleminha também, que ninguém vai ter direito. E se você for tirar pelo seu esposo, pela sua esposa, o processo é um pouco diferente, eu não sei ao certo como é. Eu sei que vocês, depois de casados, vocês vão também averbar logo o casamento em Portugal. E depois que vocês avisarem a Portugal que casou, se eu não me engano, o cônjuge dele tem que estar há 5 anos morando em Portugal ou contribuindo para Portugal, uma coisa assim, para ter direito. E a dele também vai ser por aquisição, ou seja, caso vocês se divorciem, eles não terão direito de passar a cidadania para mais ninguém. Das coisas que eu anotei, assim, que eu acho que as pessoas mais me perguntam foi isso. Eu vou deixar um passo a passozinho bem simples, com os links do consulado, eu ver se eu acho o consulado, uma lista que tem os consulados de cada cidade, para vocês verem o consulado mais próximo da cidade de vocês. Se o processo vai ser igual, eu acredito que a listagem, a documentação é a mesma, mas a forma de agendamento pode ser diferente, tá? Eu não sei se cada consulado funciona de um jeito, se todos eles são às segundas-feiras, só pela internet, eu não sei se é um padrão, e é uma coisa que eu já vou deixar pra vocês lá, pelo menos o que eu consegui de informação pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar responder não. O que eu souber, eu vou responder pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, comentem, compartilhem com os amigos pra ajudar. Eu acho que quando a gente recebe uma coisa boa, é muito legal a gente retribuir. E pra mim, a cidadania portuguesa foi uma coisa que eu batalhei muito pra conseguir. Eu tive ajuda, obviamente, da minha mãe, tive ajuda do meu noivo, mas eu não tive ajuda de ninguém de fora, não vi nada que me ajudasse
com o processo, cada um falava uma coisa diferente. Então tô trazendo pra vocês o que acabou de me acontecer. Minha documentação chegou mês passado, então tá tudo muito fresquinho. Eu já olhei que teve algumas mudanças durante esses 6 meses. Caso seu pai e sua mãe não possam ir, você pode pegar uma procuração e fazer no lugar deles, tá? A minha taxa na época foi em torno de 900 e poucos reais, tanto da minha quanto da minha mãe, mais a documentação que a gente teve que tirar nova. Deu em torno de 1.000 e pouquinho o valor total, tanto meu quanto da minha mãe. Então a gente gastou em torno de 2.000 e poucos reais pra conseguir tirar a cidadania. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e em breve eu tô de volta. Um beijão e até a próxima!